Certo, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar em uma investigação fascinante e destrinchar os detalhes de anatomia de uma epidemia. Nossa análise aqui é puramente objetiva. Vamos explorar as descobertas do autor Robert Whittaker e entender, passo a passo, como a nossa sociedade lidou com os tratamentos psiquiátricos ao longo das últimas décadas. Os materiais de origem trazem um nível de detalhe que é, sinceramente, de cair o queixo. E a melhor maneira de compreender o tamanho de tudo isso é olhando direto para os dados. Então vamos juntos reavaliar esse grande quebra-cabeça da história da medicina. Para começar a entender esse mistério todo, a gente precisa olhar para um baita paradoxo. Pensa bem, como sociedade, a lógica era muito simples. Com o passar de 50 anos de avanços contínuos e toda aquela revolução dos medicamentos psiquiátricos, a expectativa natural era de que o número de pessoas inválidas por doenças mentais caísse, certo? A medicina avança, a saúde geral melhora, faz sentido. Mas a realidade documentada no material de origem foi exatamente o oposto. Longe de cair, a taxa de invalidez por doenças mentais nos Estados Unidos sofreu um aumento absolutamente vertiginoso. É um cenário super contraintuitivo que pede uma investigação mais de perto. E olha, o contraste fica ainda mais assustador quando a gente foca nas crianças. Os dados do Programa de Auxílio Invalidez americano mostram um salto que é difícil até de acreditar. A gente sai de 16.200 crianças recebendo auxílio por doença mental grave em 1987 para um absurdo de 561.569 crianças no final de 2007. Mas o detalhe que o autor destaca e que realmente chama a atenção não é só o aumento. Nesse mesmo período, a invalidez infantil por todas as outras causas, como câncer ou deficiências físicas, diminuiu. Foi só a incapacidade ligada à saúde mental que explodiu desse jeito. Com essa explosão de números na cabeça, a primeira pergunta que vem é: como a ciência veio parar aqui? Para entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa dar um passo atrás. Precisamos buscar o norte, olhar para a bússola que guiava a medicina no passado. Como é que esses tratamentos foram criados lá atrás? Qual era o nível de precisão biológica deles? Mantendo uma postura totalmente imparcial, vamos relatar exatamente como essa história da pesquisa médica se desenrolou, segundo os registros. Bom, vamos ver como isso funciona no modelo médico tradicional, que muita gente chama de modelo da pílula mágica. Historicamente, os maiores sucessos da medicina, tipo a criação dos antibióticos, seguiram uma cartilha muito lógica e direta de 2 passos. Passo 1. Você identifica a causa ou a natureza da doença. Passo 2. Você desenvolve um tratamento que vai lá e ataca exatamente essa causa. A regra de ouro do progresso científico sempre foi essa. O conhecimento biológico do que estava errado precisava vir primeiro, sem exceção. Mas é aqui que a coisa muda de figura na psiquiatria, formando o que a fonte chama de uma verdadeira anomalia. O texto deixa bem claro. Se a gente olhar para a primeira geração de drogas psiquiátricas, vai ver o processo rodando de trás para frente. O autor argumenta que nenhum desses primeiros medicamentos foi criado depois de a ciência identificar a doença ou uma anomalia específica no cérebro. Pelo contrário, muitos desses remédios foram desenvolvidos para outras coisas e acabaram sendo adotados na psiquiatria por causa dos efeitos colaterais que causavam. Isso muito, mas muito antes de qualquer causa biológica ser realmente entendida. E aí a gente esbarra na grande questão. Se não tinha um entendimento biológico claro, o que foi que fez essas substâncias decolarem tanto? O autor descreve uma tempestade perfeita, um alinhamento de forças poderosas que simplesmente alavancaram as vendas. E esses pilares incluíam a Associação Médica Americana, os próprios médicos e, claro, a grande indústria farmacêutica. Tudo isso servido com uma dose cavalar de propaganda na mídia, justificando o uso com supostas causas químicas que, como a gente vai ver agora, surgiram de um jeito bem peculiar. Certo, vamos montar esse quebra-cabeça histórico para entender a evolução do papel da AMA, a Associação Médica Americana, e como a relação deles com a indústria farmacêutica foi mudando. Em 1951, uma emenda amarrou que a maioria dos remédios novos só seria vendida com receita, colocando a chave do cofre na mão dos médicos. Já em 1952, a associação parou de publicar seu anuário de medicamentos úteis, que era um guia independente super importante. Em 1955, eles simplesmente acabaram com o exigente selo de aprovação. E o ápice foi em 1980, quando rolou até lobby contra a exigência de as empresas provarem que seus remédios realmente funcionavam. E para não deixar dúvidas sobre essa perspectiva, as próprias palavras do Whittaker resumem tudo. Ele escreve que os interesses financeiros da indústria e dos médicos se alinharam de um jeito inédito, e a associação médica simplesmente se adaptou a essa nova realidade. Lembrando, nosso papel aqui é relatar de forma neutra o que está no material de origem. E o que a fonte aponta é que, historicamente, a engrenagem comercial parece ter atropelado o rigor científico original.
Agora, para colocar a rapidez e o custo dessas aprovações em perspectiva, olha esse número. O laboratório SmithKline French investiu míseros $350 mil para desenvolver uma droga chamada Thorazine, antes de conseguir a aprovação do governo americano lá em março de 1954. No mundo farmacêutico, aprovar uma droga gastando tão pouco e tão rápido era um baita indicativo de como o ambiente regulatório da época era, digamos, amigável. Mas a discrepância entre o que acontecia nos laboratórios e o que passava na TV era gigantesca. Poucos dias depois de o Thorazine ser aprovado, o próprio presidente da empresa foi a um programa de TV anunciar a novidade. A realidade clínica? A droga tinha sido testada em menos de 150 pacientes. Mas a alegação que foi parar na mídia para o público geral foi de que o remédio tinha passado pelos mais rigorosos testes imagináveis. A narrativa do marketing era infinitamente maior que a realidade da ciência. E essa agressividade na propaganda gerou um fenômeno bizarro nas ruas. A força da mídia e esse alinhamento de mercado criaram uma demanda tão absurda por um tranquilizante chamado Miltown que as farmácias começaram a pendurar letreiros gigantes nas vitrines gritando: "Sim, nós temos Miltown!" O remédio psiquiátrico virou literalmente um produto de consumo impulsionado pelo desejo das massas e por uma publicidade pesada. Chegamos então ao ponto nevrálgico dessa história toda. A indústria tinha as pílulas. Eles tinham a regulação jogando a favor, os médicos alinhados financeiramente e uma máquina de marketing implacável lotando as farmácias. Estava tudo armado. Só que faltava uma peça, a peça mais fundamental de todas, uma compreensão biológica verdadeira sobre as doenças mentais que justificasse, de fato, prescrever compostos químicos em massa para a população. E é aqui que entra o conceito de psiquiatria biológica que a fonte traz. De acordo com o texto, a tal de explicação biológica só veio depois, como uma justificativa retroativa. Um pesquisador chamado Bernard Brodie plantou a ideia de que a depressão era causada por um desequilíbrio químico no cérebro. O autor relata que essa doutrina inteira, incluindo aquela famosa teoria da dopamina para a esquizofrenia, foi erguida quando os medicamentos já estavam no mercado lucrando horrores e precisavam urgentemente de uma base teórica que os sustentasse. É importante pontuar aqui que toda essa investigação sobre a medicalização vai muito além das discussões médicas. O material de origem que a gente está analisando bebe de uma fonte de aconselhamento bíblico. Essa abordagem nos lembra que existem diferentes formas de enxergar e buscar verdades fundamentais sobre o sofrimento humano, especialmente quando o modelo puramente médico apresenta essas lacunas e inconsistências históricas que a gente acabou de ver nos dados. Isso nos deixa com uma reflexão final que é simplesmente imperdível. O mistério que o Whittaker desvendou mostra que, na psiquiatria daquela época, não se descobria a doença para depois achar a cura. Foi o inverso. Diante desses registros históricos, fica a grande provocação. Se a teoria estrutural do desequilíbrio químico foi criada para justificar produtos que já estavam sendo vendidos e gerando lucro, como a gente deve enxergar a medicalização moderna hoje? É uma pergunta fundamental que nos obriga a continuar questionando e investigando a verdadeira história por trás da saúde mental.